Este é um trabalho da aluna Sandra Nascimento, da disciplina Introdução à Economia, do curso de Bacharelado em Administração Pública da UPE, modalidade EAD. Este trabalho irá tratar sobre alguns dos princípios da economia. Para darmos início, iremos falar um pouco sobre o conceito de economia. Etimologicamente, a palavra economia vem dos termos gregos oikos, que significa casa, e nomos, que significa norma, lei, podendo ser compreendida como administração da casa, algo bastante comum na vida das pessoas. Pois é, dentro de uma casa onde ocorrem as primeiras situações voltadas para a economia. A economia estuda a maneira de administrar os recursos disponíveis com o objetivo de produzir bens e serviços e de distribuí-los para o seu consumo entre os membros da sociedade. A necessidade humana envolve a sensação da falta de alguma coisa unida ao desejo de satisfazê-la. Acreditamos que todas as pessoas sentem necessidade de adquirir alguma coisa. Sentem desejo, tanto por água, ar, luz solar, que são bem livres, como também possuem necessidade por bens de consumo, como sapatos, sabonete, televisão, computador, geladeira, entre outros. Da mesma forma que uma família precisa satisfazer suas necessidades, uma sociedade também precisa fazer o mesmo. Aliás, precisa definir o que produzir, para quem produzir, quando produzir e quanto produzir. Em linhas gerais, a sociedade precisa gerenciar bem seus recursos, principalmente se considerarmos que estes, de maneira geral, são escassos. E isso é o que define a economia. Ao estudar economia, nos deparamos com vários conceitos e segmentos. Aqui trataremos sobre o conceito dos 10 princípios da economia, que foram desenvolvidos por Nicholas Gregory McQueen, influente professor de economia da Universidade de Harvard e grande escritor reconhecido na área de economia. Os conceitos têm sido tomados como direcionadores em muitas estratégias, tanto para empresas como para investidores. Os 10 princípios da economia foram publicados em seu livro mais celebrado, Introdução à Economia. Para McQueen, os 10 princípios da economia estão divididos em 3 grupos: como as pessoas tomam decisões, como as pessoas interagem e como a economia funciona. Aqui iremos tratar de 3 princípios da economia, dos quais cada um faz parte de um grupo específico. Grupo: como as pessoas tomam decisões. Vamos tratar sobre o primeiro princípio da economia, que é: as pessoas enfrentam trade-offs. Trade-off é uma expressão em inglês que significa troca, permuta, troca de algo em retorno de alguma outra coisa. Trade-off também pode ser entendido como uma situação em que há conflito de escolha. Ele se caracteriza em uma ação econômica que visa a resolução de problema, mas que acarreta outro, obrigando uma escolha, ou seja, a consciência que as pessoas fazem escolhas o tempo todo. Em um mundo onde os recursos são limitados, termo conhecido como escassez, levando em conta que nossos desejos são ilimitados, podemos assumir que nada é de graça. Por isso, é necessário avaliar pontos como eficiência e equidade, utilizando os recursos da melhor maneira, equilibrando os desejos e necessidades da população. Para se tratar de um trade-off, o indivíduo deve necessariamente deixar de lado alguma opção em sua escolha. Por exemplo, as pessoas enfrentam o trade-off entre consumo e lazer.
Ou seja, para se obter mais consumo, é necessário trabalhar mais e assim abdicar de tempo de lazer. A teoria do trade-off envolve diretamente o conceito de custo de oportunidade. Mas o que é o conceito de custo de oportunidade? Custo de oportunidade é a melhor oportunidade que se abre mão ao fazer uma escolha. Por exemplo, você escolhe trabalhar 1 hora a mais. Então, qual seria o seu custo de oportunidade desta 1 hora a mais trabalhada? Este custo de oportunidade irá variar de pessoa para pessoa, mas ele é sempre o que o indivíduo mais valoriza em relação a este tempo. Por exemplo, para uma pessoa, esse custo de oportunidade pode ser passar 1 hora a menos com a família. Já para outra, pode ser passar 1 hora a menos com os amigos, ou ainda passar 1 hora a menos descansando. Portanto, o custo de oportunidade sempre irá variar de acordo com cada indivíduo. Ao realizar um trade-off, a escolha deixada de lado é o custo de oportunidade da opção escolhida. Outro exemplo de trade-off seria a disputa do consumo presente versus o consumo futuro. Os investidores se deparam diretamente com esse tipo de trade-off. Ao investir, estamos abdicando de usufruir do dinheiro no presente para usufruir dele no futuro. Para isso, os investidores esperam receber um prêmio por ter adiado o seu consumo. Este prêmio se materializa nos juros ou no rendimento da aplicação. Se os investimentos não rendessem juros ou valorizassem, é cabível pensar que ninguém optaria por investir, visto que o consumo presente tende a ser mais valorizado pelas pessoas em geral. Ainda mais se levando em conta que o dinheiro perde valor no tempo, devido à inflação. Agora, nós iremos falar sobre o grupo Como as pessoas interagem e iremos tratar do quinto princípio da economia. O comércio é bom para todos. Mas por que o comércio é bom para todos? Bem, ninguém, nenhum país ou comunidade consegue ser autossustentável. Ninguém consegue produzir tudo aquilo que se necessita para sobreviver. E foi a partir dessa problemática que surgiu o comércio. Desde a antiguidade, as pessoas realizavam trocas daquilo que tinham em abundância ou a sua força de trabalho por algo que não possuíam e que necessitavam. É através do comércio que podemos oferecer aquilo que produzimos através de alguma habilidade que possuímos por algo que não temos habilidade ou matéria-prima para produzir. Sendo assim, o comércio é um dos fatores mais importantes da economia. Em um mundo capitalista, como vivemos hoje, é indispensável o livre mercado. O comércio é a principal engrenagem da nossa economia. Precisamos comercializar com outras nações para que possamos obter maior cesta de bens e serviços por custos menores. Na economia atual, cada país tende a focar a sua produtividade em bens ou serviços específicos, utilizando dos recursos disponíveis em seu território. Por exemplo, se um país produz mais grãos, outro produz mais combustíveis. E é claro que os produtos encontrados em abundância são fornecidos por preços menores, se comparado ao restante do mercado. O comércio permite que as pessoas se especializem na atividade em que são melhores, seja ela a agricultura, a costura ou a construção. Ao comercializar com os outros, as pessoas podem comprar uma maior variedade de bens e serviços a um custo menor. Exemplo: eu tenho a habilidade de fazer bolos e doces. No entanto, eu não sei costurar e preciso de um lindo vestido para uma festa. Então, eu irei produzir bolos e doces, adquirir meu dinheiro para que assim eu possa comprar o vestido que eu desejo. Isso é comércio. Falaremos agora sobre o grupo Como a economia funciona.
e trataremos sobre o 8º princípio da economia. O padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. O que explica as diferenças entre os padrões de vida entre as nações é a sua capacidade de produzir e, evidentemente, de distribuir sua riqueza. São as diferenças de produtividade dos países que regulam seu padrão de vida. Em países onde os trabalhadores podem produzir uma grande quantidade de bens e serviços por unidade de tempo, a maioria das pessoas desfruta de padrões de vida elevados. Assim, naqueles países com maior produtividade de bens e serviços, a população apresenta uma renda média mais elevada. Como a produtividade é a quantidade de bens ou serviços que um indivíduo pode produzir em uma hora. Quanto maior sua eficiência produtiva, maior o bem-estar da população. Em nações onde os trabalhadores são menos produtivos, a maioria das pessoas precisa enfrentar uma existência com maior escassez e, portanto, menos confortável. De forma semelhante, a taxa de crescimento da produtividade de um país determina a taxa de crescimento da sua renda média. Assim, por isso, países mais desenvolvidos possuem um melhor padrão de vida, pois a única maneira de aumentar a produtividade média de um país é através do progresso técnico, e para isso são necessários a qualificação da mão de obra, as ferramentas que potencializem a produção e a tecnologia no sentido estrito da palavra.